Bom dia, investidor! Esse aqui é mais um dia do nosso desafio de 365 dias, com um vídeo de conteúdo novo por dia, com alguma informação que eu acredito que vai agregar valor para o seu dia a dia como investidor e vai fazer você avançar de nível com maior facilidade, com maior perenidade nos seus investimentos. Vamos lá! O tema do vídeo de hoje são as 3 formas de se ver o mercado, de se aproveitar o mercado e também de se analisar o mercado. As 3 principais formas são bem diferentes entre si. E bom, muita gente me pergunta isso, né? Renato, qual que é a forma correta de analisar o mercado? Seria pela análise gráfica? Seria pela análise fundamentalista? Seria por, enfim, setups, robôs, algoritmos? E eu vou explicar agora cada uma dessas formas, o que elas são, como utilizar. E você mesmo vai chegar às suas próprias conclusões sobre qual que é mais apropriada para você. Porque responder qual delas é melhor não é uma pergunta tão simples. Depende muito das características, das convicções e do objetivo de investimento de cada trader, ok? Bom, vamos lá que a primeira das escolas de análise, a mais tradicional, provavelmente a primeira da qual você ouviu falar quando você entrou no mercado de ações, é a análise fundamentalista. O que é a análise fundamentalista, basicamente? Ela, basicamente, é um estilo de análise em que você vai avaliar a saúde financeira de uma empresa para ver se vale a pena você se tornar sócio dela. Mas não somente a saúde financeira presente. Você vai projetar todo o potencial de crescimento dessa empresa. Porque daí você basicamente está verificando a capacidade dessa empresa de te gerar valor como acionista, na forma de dividendos, proventos, etc. Bem como o ganho de capital, que é o formato mais interessante de ganho a longo prazo, né? Principalmente para quem consegue pegar uma empresa num timing de crescimento a nível supernova, por assim dizer, que é o objetivo de todo investidor em valor. Quem faz análise fundamentalista faz uma análise de valor. É por isso que a pessoa não vai ligar tanto para o preço que está corrente no mercado, ela vai se importar muito mais com informações como o preço presente versus os valores demonstrados por demonstrativos contábeis, demonstrados por fluxo de caixa descontado, que é quando você pega todas as receitas, todas as entradas de caixa que você espera para os próximos anos, dado um determinado potencial de crescimento e tudo mais, e traz para frente projetando qual que seria um valor justo ao final dessa jornada. E quem investe em valor, obviamente, está propenso a oscilações de curto prazo. Isso acontece muito. Quem investe em valor vai passar por algumas crises, vai ter alguns prejuízos, mas basicamente quem investe em valor tem a partir de um pressuposto de que as crises são oportunidades de você aumentar a sua carteira. São oportunidades de você comprar mais. Basicamente, se a pessoa tinha comprado, por exemplo, uma carteira de uma determinada ação a R$10 e ela vem a 5, é uma oportunidade de você comprar muito mais, porque daí você vai estar balizando o seu preço inicial de entrada, né? Geralmente, fundamentalista, value investor, não gosta muito do termo preço médio, porque afinal não tem preço médio, é o valor de aquisição mesmo, né? É o preço de aquisição. E você vai conseguir ter uma carteira a um preço de aquisição mais baixo e com isso aproveitar melhor o upside quando ele vier, ok? Então é uma ótica totalmente diferente, é uma ótica um pouco menos voltada a uma gestão ativa. É claro que buy and hold, né, que é o termo correto para quem investe em valor, não é o mesmo que buy and forget, ok? Você não pode comprar a carteira de ações e esquecê-la, você vai ter que ter um acompanhamento ativo, mas ele não é algo que você vai fazer todos os dias, por exemplo, ele não é algo que você vai manusear todos os dias, ele é algo que você vai ver de tempos em tempos ou à medida que surgirem fatos relevantes que mudem a sua decisão. Existem críticas ao value investing? Existem, da mesma forma como existem críticas ao trading. Para quem que serve esse tipo de atuação no mercado? Basicamente para aquelas pessoas que acreditam em se tornar sócias de um negócio. Para aquelas pessoas que querem utilizar o mercado como uma forma de se tornar sócios de empresas, que basicamente é o princípio inicial de entrada no mercado, né? Todo o restante é fomento à liquidez. Mas existem pessoas que têm uma certa dificuldade de
de ter uma carteira passiva por tanto tempo, existem pessoas que têm dificuldades de enfrentar as crises que vão surgir no meio do caminho, e para essas podem ter algumas alternativas um pouco melhores, menos voltadas à análise de valor, mas voltadas à análise de preço. Como é o exemplo da nossa segunda técnica, do nosso segundo método de análise, que é a análise gráfica. O que é a análise gráfica? Basicamente, você pega tudo que se refere a valor e coloca de lado. O que você vai olhar é a movimentação de preço. E por quê? Basicamente porque quem faz a análise gráfica parte do princípio de que tudo que é relevante no mercado, tudo que é relevante no comportamento dos players de mercado, já está refletido no gráfico de preço, porque através do gráfico de preço você vê toda a briga entre compradores e vendedores, entre os touros e ursos, né, que a gente diz, e os pontos de inflexão de cada um. Você também consegue, através da análise gráfica, ver a força de uma tendência, ver a convicção de uma movimentação. E com isso, é claro, você também consegue verificar se tem fluxo de dinheiro entrando a cada movimentação. Indícios claros de que essa movimentação tende ou não a ser continuada. E por conta disso, a análise gráfica tem um grande poder de definir vieses de curto prazo, de definir cenários mais prováveis para o curto prazo. Coisa que a análise fundamentalista, que tem um tempo de maturação mais longo, não conseguiria. Qual que é a grande diferença entre você operar a análise gráfica e você operar a análise fundamentalista? Basicamente, a análise fundamentalista vai se basear muito mais em você manter a muito longo prazo, reinvestir os proventos, reinvestir os dividendos, fazer balanceamento, diminuir o seu custo de aquisição. Isso vão ser os pilares da estratégia quando você tem uma boa carteira, quando você tem uma ação que tem real potencial de upside. E isso vai gerar uma curva de capital totalmente diferente de quem faz análise gráfica, que tem acertos, são chamados de stop gain, e erros, são chamados de stop loss no meio do caminho, e vai depender muito mais do timing das oportunidades. Basicamente, uma é totalmente diferente da outra, uma é sim mais dinâmica do que a outra, porém existem grandes diferenças entre elas. E bom, agora que a gente já falou sobre o que é a análise fundamentalista e o que é a análise gráfica, entra em ação uma terceira escola, que é a da análise quantitativa. A análise quantitativa, muitas vezes, ela é confundida, mal entendida, e tem gente que não entende muito bem qual que é a diferença dela em relação à análise gráfica. E é agora que eu vou te explicar qual que é a grande diferença entre a análise gráfica e a análise quantitativa, ok? Basicamente, a análise gráfica ela é uma análise qualitativa. Por quê? Porque ela vai atribuir qualidades a um cenário, qualidades a um viés, e em cima disso você vai assumir ou não o risco em função de estar tendo um potencial retorno nesse posicionamento. Alinhado a isso, você vai ter um ponto de invalidação, que seria o seu stop loss, e se isso acontecer, você vai sair do trade. Ok, isso é análise gráfica. O que acontece depois que você sai com ganho ou com perda da operação? Você basicamente tem que garimpar uma nova oportunidade. Você basicamente tem que seguir os mesmos critérios, ou critérios parecidos, ou critérios semelhantes, naquela mesma ação ou em outras ações, mas não existe uma relação de dependência entre o que aconteceu com a sua operação anterior e o que vai acontecer na próxima operação. Mais do que dependência, eu diria que não existe uma relação causa e efeito, ok? Na análise quantitativa, por que ela se chama quantitativa e não qualitativa? Porque o foco dela é que ao longo de uma larga quantidade de operações, ao longo de uma repetição de você seguir um mesmo padrão, uma mesma regra, uma regra 100% objetiva, a base amostral é quem vai te demonstrar o retorno. A análise quantitativa, ela parte dos mesmos critérios da análise gráfica, no entanto, o foco é gerar objetividade. É deixar de ter uma análise discricionária para passar de ter uma análise objetiva. E com ela, você ter os chamados setups, que é quando você cria uma descrição do passo a passo que te gera uma entrada ou saída, que não abre espaço para nenhuma dupla interpretação, que possa ser entendido por qualquer pessoa e que possa ser entendido por um computador se alguém programar para isso, que não geraria erros em uma programação, por exemplo. Daí você tem um setup. E a análise
quantitativa, ela parte da análise gráfica muitas vezes porque existem alguns outros critérios para investidores avançados muitas vezes, né? Mas ela parte muitas vezes da análise gráfica para gerar o setup. E a partir do momento que você tem o setup, o quantitativo está pouco se importando se a operação que ele entrou agora vai dar gain ou vai dar loss. Ele vai executar aquelas regras porque elas vão ser sempre iguais, sempre para aquele mesmo papel ou para um grupo de papéis. O que ele tem como projeção é que ao longo de, por exemplo, 50 ou 100 operações, ele vai ter um resultado esperado que está baseado aí em uma massa de dados, em um resultado histórico passado que vem demonstrando uma certa consistência. A análise quantitativa ela traz muito mais noção de riscos, ela traz uma métrica muito maior de você ter o controle daquilo que você está enfrentando do que uma análise qualitativa. Isso é fato. Ela é muito mais voltada no gerenciamento de curva de capital mesmo. Só que por outro lado, não adianta a gente falar, eu opero por setups, se você não tiver todo o passo a passo de testar a qualidade da estratégia, de simular ela em períodos mais longos, de otimizar os parâmetros dessa estratégia, se o gain é um pouquinho mais longo, se o loss é um pouquinho mais curto, se você vai trabalhar com stops por tempo, se você vai trabalhar com realizações parciais, stop móvel e por aí vai, né? Você tem que ter todo um trabalho de teste, otimização, ampliação de base e diversificação que fazem da análise quantitativa um próximo nível para quem já descobriu os gráficos. Existe sim muito trabalho envolvido, eu não quero dizer para vocês que é fácil, mas é uma análise que vale muito a pena e é ela que é utilizada pelos maiores players gráficos de todos os tempos. Bom, existe também um quarto tipo de análise, que é uma análise que já vai olhar o tape reading, né? O que é o tape reading? Tape reading, leitura de fita. Basicamente você vai olhar o book de ofertas e o registro da agressão dos últimos negócios que foram fechados. O objetivo do tape reading é o de você seguir o fluxo, é o de você estar sempre seguindo algum grande player que vai gerar inércia no mercado e você não se preocupa com o porquê, você simplesmente está tentando seguir. O tape reading, é claro, como ele se baseia em referências muito momentâneas, ele vai ser uma operação de curtíssimo prazo, e vai seguir uma linha discricionária, apesar de você poder determinar algumas estratégias que vão te orientar com um nível de confiança relativo. E é uma métrica adotada por alguns, criticada por outros, mas certamente mais uma alternativa para quem tem um objetivo muito voltado ao curto prazo. E bom, com isso eu expus basicamente essas três formas principais de se atuar no mercado. Coloquei o tape reading como um bônus aqui nesse conteúdo e eu acredito que com isso você talvez esteja um pouco mais preparado agora para saber qual solução atende ao seu perfil. Bom, é isso aí, aqui com vocês Renato Falcão e eu te espero amanhã com mais um vídeo, mais um conteúdo inédito, mais uma experiência de vida nesse mesmo canal às 9 horas da manhã e depois de amanhã também. Por quê? Porque esse é o meu desafio de 365 dias. E se você está gostando, me dá um sinal de que você está gostando. Manda um like no vídeo ou mesmo se inscreve no nosso canal para ter notificações de todos os próximos vídeos. E é isso aí. Eu só tenho a agradecer por você estar me acompanhando. Um forte abraço e um bom dia.